Então é isso, vamos começando aqui a nossa 12ª e última live da série, que foi programada para divulgar o projeto da Antologia Virtual do RN, esse projeto que a gente inscreveu na Lei de Djalma Maranhão e foi aprovado com o patrocínio da Prefeitura do Natal, através do Colégio SEI e da Unimed Natal. É um projeto que une literatura e acessibilidade, porque os vídeos, as videoresenhas que foram todas gravadas estão na plataforma www.antologiavirtualdorn.com.br. Eles estão todos traduzidos em Libra, na mesma proporção de tela em que o apresentador Cerejo apresenta as obras. Fica também aparecendo na mesma proporção de tela o tradutor de Libras. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que se envolveram com esse projeto, a Suporte Áudio e Vídeo, a José Marcelo, que fez o design da nossa marca, a Lunautas, que desenvolveu a nossa solução de busca por autor e por obra. Foi um projeto idealizado durante a pandemia, aprovado durante a pandemia, e a ideia é que as pessoas possam, através dessa plataforma, acessar esses vídeos e conhecerem um pouco das principais obras, das obras de referência da literatura do Rio Grande do Norte. Mas não só literatura, tem também obras que são mais voltadas para os registros históricos, pesquisas, enfim, obras também sobre dicionários, por exemplo. Então, na verdade, o que Cerejo fez foi um grande apanhado. Os vídeos, na verdade, muitas vezes não citam somente em um livro, mas vários em um vídeo só, muitas vezes. De maneira que é uma entrega que fica lá permanente, gratuita, e que a gente espera, daqui a, quando for possível, ampliar esse acervo, porque, afinal de contas, fica essa entrega, sobretudo para as pessoas que até conseguem ler, mas por deficiência auditiva perdem a oportunidade de escutar alguém lhes falando sobre o diferencial de uma obra, por que ela é tão interessante, Então eu vou passar aqui hoje para o professor Ciro Pedrosa, jornalista, e também amigo de Cerejo, que topou fazer esse bate-papo. Historiador das Rocas. Historiador das Rocas, que topou também fazer esse bate-papo com a gente, para a gente marcar oficialmente a entrega desse projeto. Eu vou transferir aqui. Deixa só eu... Isso, voltar. Meu Deus. Pronto. Vocês estão vendo? Cíntia que entrou agora. Juliana. Professor Roberto Silva. Vocês estão vendo direitinho, pessoal? Os dois barbudos aqui. Heraldo Palmeira. Então é isso, professor Ciro, é com você. Como diriam os grandes locutores do passado, deixa comigo, Silvinha. Que alegria estar aqui nessa noite de festa, pelo encerramento, o grande final dessa novela que demorou 11 temporadas, dessa série que demorou 11 longas temporadas e série que acendeu luz, trouxe vozes, pessoas para explicarem, para falarem sobre um tema muito palpitante, muito caro e um tema ainda desconhecido, um ilustre desconhecido, que é a literatura, o conhecimento que se produz no Rio Grande do Norte. Um estado que a gente passou a vida inteira acreditando que não produzia conhecimento suficiente para chegar no nível do conhecimento de outros estados, de outros lugares. Mas projetos como esse demonstram isso na prática. Sim, habemos conhecimento, sim, habemos o que dizer. E acho que interessante, a gente precisou, e eu me valho aqui de um verso do compositor Babal, que cantou uma música certa vez, e eu guardei isso comigo, filho do lendário Severino Galvão, o eterno rei momo do povo. Babal, que integra aquele grande grupo de compositores, Ali Babal e os 40 Galvões, que dizia que, pensando bem, o mal não é tão mal, eu entro em transe e transo o carnaval.
A pandemia nos obrigou a uma mudança radical de hábitos de vida, uma virada de chave grande. Mas ela também nos abriu espaços que a gente antes não enxergava, como, por exemplo, o uso inteligente da tecnologia, que estava disponível, mas era preciso uma oportunidade para que a gente pudesse apertar o botão do play por pura necessidade. E é justamente por conta desse uso inteligente da tecnologia que nós estamos aqui, na biblioteca do professor Vicente Cerejo, com seus quase 3 trilhões 899 milhões 525 mil 122 livros e alguns folhetos, para conversar sobre esse projeto, sobre uma obra importante que ele deixa, que é essa antologia virtual sobre o que se produziu de conhecimento aqui, também sobre outras coisas. E você que está vendo aí, ouvindo, aproveita a promoção, você também pode perguntar. Cerejo, que bom ser recebido por você aqui. Aqui é uma caverna, um bom caminho para os amigos. Eles não são muitos, mas de vez em quando chegam. É uma máxima que diz que bom editor de jornal é aquele que separa o joio do trigo e publica o joio. De certo modo, ao fazer um trabalho como esse de produzir uma antologia, onde apenas 70 passageiros têm vaga nessa sua nau catarineta, né? Outros ficaram e ficarão talvez por um tempo na lista de espera. Eu poderia perguntar a você, do alto de sua experiência como editor do principal jornal durante muito tempo, foi referência aqui o Diário de Natal dos Diários Associados, órgão de imprensa do qual você foi editor, chefe, repórter, bandeirinha, juiz, tudo no mundo. Calafate, Mestre Arraes, tudo no mundo, né? Você também acredita que essa máxima de que o antologista é aquele que separa o joio do trigo e publica o joio ou o trigo? Não, veja bem, eu sou um privilegiado, eu digo sempre que aprendi a fazer jornalismo quem sabia fazer. A minha geração é uma geração que encontrava nas redações Sanderson Negreiros, o jornalista mais culto com quem eu convivi, por sinal, depois do nosso padrinho de casamento, Luiz Carlos Guimarães, Berílio Vanderlei, Dorian Jorge Freire. Não era fácil, né? Você entrava numa redação e você aceitava ser foca, porque você não tinha outra saída a não ser foca. Eles eram tão bons, tão experientes, que você realmente era um foca. E satisfeito por conseguir pelo menos ser foca. Ele tem uma chance de um dia chegar a ser repórter. E quando você entrava na redação, os principais repórteres eles estavam na área política, né? Você sabe disso. A gente sempre entrava para ser, você quer o quê? Você é o quê? Repórter de cidade. Repórter de cidade é tudo. É o lixo, é o artista que chega, é o buraco na rua, sabe? É a briga de vereador. É a banalidade. Porque no Diário Natal, no caso, tinha João Batista Machado, de Jair Dantas e Albimar Furtado, cobriu, que entrevistava o senador, o governador, a nobreza, senador, o filé. a Assembleia Legislativa, né? E nós íamos para a cidade, que era uma grande escola, né? E, na verdade, eu comecei a perceber, na hora que a gente passou no concurso da antiga ANCAR, que virou Emater. Ela foi a primeira colocada, sempre foi muito bom aluno e muito inteligente. A partir daí, eu entrei na universidade, fiz um concurso na universidade em 77, eu comecei a perceber que eu não poderia sair. Por quê? Porque ela me acompanharia como cônjuge, o que é uma palavra terrível, né? Pior do que anzova entrar na boca de peixe. Só havia mestrado e doutorado em São Paulo, nem Sim. doutorado, só mestrado nem em Recife tinha. Então eu resolvi fazer o quê? Resolvi ser uma pessoa, já que eu não ia ter cursos de ser mestre, doutor, pós-doutor, eu resolvi me deixar fascinar por conta de um livro que eu li de Brito Brock, chamado Vida Literária de 1900. Eu comecei a me interessar pela vida literária da cidade. Por quê? Porque eu começava a entrevistar o Manuel, eu como de cidade, Manuel Rodrigues, que é um cascudo. Manuel Rodrigues era dependência, né? Do Vale do Açu. Manuel Rodrigues, Américo Oliveira Costa, Edgar Barbosa, as grandes figuras que naquele momento, naquele 1970, 71, 72, estavam em plena produção, né? As conferências de Nilo Pereira, quando vinha de Recife, falar sobre o Ceará-Mirim na academia e tal. E isso terminou criando um certo fascínio, né? Um certo encantamento da minha parte de tentar ver isso. E comecei. Lembro de uma coisa, o primeiro livro
do Rio Grande do Norte que eu comprei foi na Banca de Cazuza, e ficava na Ulisses Caldas, perto da Fama, que pegou fogo, ali em frente àquela parada de ônibus. E eu vi aquele livro grande, me interessei, eu li, tinha História do Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo, primeira edição de 54. E eu comprei e está lá na minha assinatura, Vicente Alberto, 1966. Aquele livro é o livro que marca o meu encanto para descobrir quem era quem, o que se escrevia, por que se escrevia. As entrevistas ácidas, eu fiz a grande entrevista, por exemplo, com o Esmeraldo Sequeira quando ele renunciou à imortalidade e mandou uma carta. Ele não aceitou ser membro da academia. Não, ele era e renunciou. Ele era e renunciou. E ele mandou uma carta para o então presidente, que já era o Dr. Onofre Lopes, abrindo mão da imortalidade. O Dr. Onofre Lopes não podia, que ele como presidente não tinha como não tinha deferir, jurisdição para para deferir, porque ele era imortal por decisão de uma academia, ele não podia sozinho, né? Mas ele nunca mais voltou à academia. Então esse meu contato, né, que está sendo chamado de Cereja, é o repórter das amenidades. Então, foi um lado bom disso. Eu entrevistei todo mundo importante da literatura e da música que chegou nessa cidade. Roberto Carlos, os Gonzaga, Elisete Cardoso. Os desimportantes não tiveram nenhuma chancezinha com você? Não. Esse povo que vinha para cá, porque outra coisa, era preciso ter paciência de enfrentar a fila. Sim. Eu fui um seguidor, eu vivi esperando artista no Hotel do Reis Lagos. Sim. Gal Costa, para descer e me receber na piscina, foi uma luta. Uma luta, amanhã avançando. Mas ela lhe recebeu de chegando biquíni. Perto do meio-dia. Mas ela lhe recebeu de biquíni. Na piscina. Bom. Amanhã Teve um lado avançando, bom. amanhã avançando e Gal não descia. Né? Por exemplo, o deadline na hora da tinha borda pessoas chegando. simpaticíssimas como o Silvio Caldas. Você parecia que estava conversando com uma pessoa que você todo dia tomava uma cerveja com ele no Rio de Silvio Janeiro. Caldas, ao que consta, era aquele cantor que fazia questão de, quando fechava contrato de Natal, disse: eu preciso ter aquele, como era uma pessoa que tem até uma antologia, que é a maior editor, que tinha Irmãos Grana, que contava piada. Luiz Tavares, que fazia parte do contrato de Luiz. Porque tinha um café de Silvio Caldas. Tinha um café na casa de Ney Marinho, que Luiz Tavares ia. E quando vem Silvio Caldas, ele leva Luiz Tavares para o café. Ele leva Silvio Caldas para o café. O doutor Grácio. Né? Tinha tudo no café. Era no sábado, começava às 11 da manhã. Tinha tudo menos café. Sim. Tinha uísque, tinha vinho, tinha filé, tinha tudo. E tinha uma especialidade, que aqui a cozinheira de Ney, que era uma velha cozinheira da família, fazia um picadinho de lagarto de perna. Sim. Que o doutor Grácio adorava. E ele chegava com um vinho francês encorpado para o lagarto de perna. Né? Bom, então isso vai e volta. Eu termino criando praticamente uma caverna. Morei nessa casa aqui de 1980 a 2000. Em 2000 fui para um apartamento. Então aqui ficou na frente da empresa de Silvinha, a empresinha de Silvinha, e aqui atrás eu botei. Empresonas. Não diminua o tamanho. E aqui fiquei nessas salas de dentro, ficaram comigo. E pronto. E aí tem uma sala aqui específica. Eu tive muita facilidade, porque na hora de fazer de selecionar o que eu achava que devia entrar, eu tinha tudo dentro de casa. Porque eu cuidei de, inclusive eu tenho mania de edição original. E eu cuidei de ter, dos autores da minha preferência, não só tenho as edições originais, como todas as edições subsequentes. Sim. A minha Cascudiana, por exemplo, isso me vai e desce, é uma loucura, mas ninguém é normal, né? Ninguém é normal, essa aqui é a realidade. Eu tenho todos os títulos de Cascudo, todas as edições, de cada título, para ver o que mudou de uma para outra. Então isso foi o que me facilitou. Ao mesmo tempo eu pensava em duas coisas quando eu comecei, quando o Silvio me disse, porque o Silvio fez a coisa escondida. Quando ela me disse que o projeto estava aprovado, ela disse que não. Se ela tivesse lhe apresentado o projeto sem estar aprovado, você faria ou você levaria com a barriga? Não, eu teria feito uma longa viagem. Sim. Me comunicava com ela à distância. Entendi. Mas quando ela me disse 70, é um limite. já estava... Quer dizer, facilitou o seu trabalho de editor, que tinha que fazer títulos com tamanho, que o texto só tinha uma página. Ela disse que foi a questão dos patrocínios, não foi. Ela chegou à conclusão que era 70. Sim. Ela podia ter chegado à conclusão que era 50, já facilitava. Ela fez um projeto de numerologia. Né? 70, bom. Eu achei interessante aquilo, quando ela me disse que o projeto estava aprovado, e os patrocínios aprovados, irreversível. Então eu comecei a gravar nessa mesa aqui, vocês vão ver pela coisa, eu gravava 10 de cada vez. Gravei 70 e gravei mais 10 em stand-by. Essa é a primeira coisa. Por quê? Eu me lembrava de uma história de Manuel Bandeira. Quando Manuel Bandeira não queria se candidatar à Academia Brasileira de Letras, quem candidatou ele foi
um amigo dele, poeta, digo já o nome dele, e que escreveu, pediu os amigos para votar, a bandeira merece, aquela coisa toda. Ribeiro Couto. Um dia Ribeiro Couto diz a bandeira. Ribeiro Couto morava no exterior, mas veio passar um mês aqui para cuidar dessa eleição de bandeira. Disse, bandeira, olha, tem 3 que não vão votar em você, porque não estão, você não colocou, excluiu da apresentação da poesia brasileira. Isso, não perdoam você, esses 3 votos nós não teremos. Bandeira muito calma respondeu para Ribeiro Couto. Couto, olha, eu prefiro perder o voto dele a incluir os nomes da minha antologia. Depois eu me lembrei daquela solução de Cascudo, que foi em antos, né, o prefixo grego, flor. Tanto que ele coloca flor de romance trágico e não antologia. Sim. Embora ele tenha usado outros títulos de antologia, nesse aí ele era um grande titulista, chama-se por conta disso, por conta do prefixo. Antos significa flor, que é o melhor que a planta. O melhor do melhor, o creme do creme. É o grande êxtase da planta. E aí veio o drama. Porque o antologista, ele é um selecionador por natureza. E ele tem 2 chances de errar. Ao incluir e ao excluir. Isso é um drama natural do antologista. Você sentiu esse drama? Claro. Eu senti esse drama. Por isso que a minha solução foi ir para núcleos temáticos. E agrupar ali, por exemplo, história. Eu venho de Manuel Ferreira Nobre, 1877, até Coquinho, que é a história do Rio Grande do Norte mais bem construída para alunos do Enem. Sim. E assim, a poesia foi assim, a literatura de mulheres foi assim. Tanto que você tem 70 verbetes, mas você tem mais de 200 títulos, porque Sim. tem verbete. Foi agrupando. O que ficou difícil em certo momento, e eu acho que não sei se eu repetiria lá na frente, teria condições, é que eu não podia ler. Eu tinha que ser coloquial. E eu não podia regravar aquilo que eu titubeasse um pouco, porque eu tiraria a naturalidade, Sim. a coloquialidade, a confidencialidade. Você gravou sem ler? Gravei sem ler. Gravei sem ler. E percebi, logo nas primeiras gravações, que era melhor eu não planejar. Sim. Então eu chegava aqui de manhã e dizia, vamos gravar historiadores. Eu ia lá dentro, recolhia os historiadores todos, No calor botava da... na mesa e ia de um em um. Porque senão eu iria... Seria infernal. Não, vamos regravar. Não, eu não posso deixar fulano eu de fora. gaguejei. A data não está entendendo? Não. Então ele é coloquial, cada verbete, entre 2,5 a 3 minutos, nunca passa de 3 minutos. Ele é essencialmente um projeto para iniciantes, se você quiser iniciar a literatura, para você conhecer o que há. Você ouvindo aquilo ali, você vai procurar o livro que lhe interessar. Você não vai ser. É um menu degustação. Tu manda a imagem da moda. Exatamente. Você não vai ganhar cultura ali, nem vai ganhar informação. Mas você vai ter a informação do que é importante nas histórias do Rio Grande do Norte, quais são os geógrafos importantes. Saber que existe. Os contistas, os ensaístas, os estudiosos da literatura feminina, isso você vai saber. Entendeu? As grandes memórias, quer dizer, os grandes livros de leituras, como por exemplo, os 4 volumes do Comércio das Palavras de Américo, e os habitantes da biblioteca, são inputs, são estímulos, são toques. E livros que, mesmo com grande repercussão, dependendo do título, tiveram tiragens pequenas para o mercado, quer dizer, circulação limitada ao e alguns se tornaram desconhecidos. E quem não foi ao lançamento naquela época, não viveu aquela época, não vai. Olha, no Rio Grande do Norte tem coisas interessantes. Tem grandes obras que são livros únicos do autor. Horto, de Alta de Souza, só tem outro. O livro de Jorge Fernandes, livro de poemas, só tem ele. Itajubá, só tem ele. Mas por quê? Eles não publicaram o segundo. Não tinham poesia para isso? Ou não tinham bala? Morreu cedo, tinha dificuldade em imprimir naquele tempo. Olha, Era uma... você tem uma ideia de como era difícil imprimir um livro, publicar um livro? No regimento da academia, eu acho que perdura até hoje, não sei bem, perdurou até a última reforma, perdura ainda, a exigência da publicação de um livro. Porque se você disser só pode se inscrever. Se tiver 3, 4, 5 livros, ninguém escrevia. É verdade. A América não tinha livro. Pediu um prazo de 1 ano, pesquisou o Otacílio Alecrim e escreveu sobre o Otacílio Alecrim. E há um outro dado, né? E assim ele entra na academia. E não é só nessa época de Jorge, quando a gente imagina que Jorge fez um livro Palmeiro Vanderlei só tem impresso nas oficinas do
do jornal do Pai de Cascudo, de favor, coisa e tal. Mas até mesmo nos anos 70, anos 80, e aí vem a eclosão do movimento da geração mimeógrafo, que é uma resposta à falta de casas para imprimir. E que teve no Brasil a grande figura da Buarque de Holanda. Sim, que agora virou imortal. Que agora virou imortal. Ela que abrigou, fez a primeira grande, entrou 26 poetas. Livro pequeno, 26 poetas. Exatamente. Novos, né? E ele vai. Bandeira já tinha feito aquele dos bissextos. Sim. Né? Mas ela que abriga esse povo. Né? Sim, o povo jovem. Porque ela vai ver neles grandes poetas. Como essas figuras que estão. Alguns perduraram até hoje. Chacal e outros. Ô Cerejo, você faz 70, né, vamos dizer assim, 70 cadeiras de um ônibus que tem gente, porque são famílias, né? Tem crianças que vão no colo, né? São casais que se apertam, cabe mais um menino ali no meio. Mas quem foi que tentou comprar passagem desse ônibus e não tinha mais vaga? Não, isso foi um segredo de Silvinha muito discreta, eu também, isso ninguém soube. Tanto que agora virou notícia, né? No lançamento virou notícia, ninguém sabia. Ninguém praticamente sabia. Ele sabia os patrocinadores e sabia o conselho da lei. Quem foi que ficou de fora dessa sua antologia que você disse, puxa, eu deveria, depois que ela ficou pronta, eu deveria ter chamado... eu acho que eu poderia ter trabalhado melhor um verbete sobre vanguarda. Com Anchieta, com Dailô, essa coisa toda. Mas... Anchieta Fernandes, Dailô Varela, Moacir Cirne. Inclusive, mas ele também... O pessoal do Poema Processo. Com a explosão criativa dos quadrinhos. Porque foi um livro tão importante editado pela Voz, a explosão criativa dos quadrinhos, que ele é considerado notório saber, e sem ter concluído curso superior, porque não tinha paciência para isso, ele vai ensinar na PUC. E por coincidência é a Vozes que edita o livro. Sim. Porque ele foi realmente o pioneiro no estudo disso. E depois ele termina a vida como professor da Federal Fluminense. Da Federal Fluminense. Porque ele era uma figura que conhecia aquilo, né? E a explosão criativa dos quadrinhos foi notícia no Jornal do Brasil, o Caderno Pedro, Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, quer dizer, é um livro interessantíssimo, né? Ao abrigar os livros, os autores por editorias, vamos chamar assim, né? Você trouxe a manha do jornal, né? Da sua tradição do jornal. Mas certamente você está preparado para as queixas, né? Para as pessoas que não votaram em você. Olha, nem para a academia, nem para a academia, você já está lá. Estou lá. Né? Nem mais para mais nada. Você tem que ter consciência de que perderá alguns votos. Tal qual Bandeira, você perderá alguns votos. Em algumas coisas eu tenho sorte. Por exemplo, você imaginou, eu passei 10 dias internado no hospital com Covid. Só ali eu descobri que a imortalidade não existe. Talvez nenhum deles tenha descoberto o que eu descobri. Mas 50 Quer dizer, até isso a pandemia foi boa, porque provou 50 ampolas de reduziu você. 50 ampolas de corticoide. Todo dia aqueles exames. Se eu via de madrugada, passava os exames que chegavam para mim. 14 exames a cada 24 horas. Né? Então eu estou testado para tudo. Agora, claro que teremos reclamação, teremos. Porque é muito difícil. O antologista, ele é um homem exposto. Porque não botou, porque não botou mais. Por que você escolheu um livro tal e não um livro qual? É muito difícil. E talvez, quer dizer, é diferente de alguém que escreve agora, uma obra... Há uma coisa em meu favor, eu acho. A densidade das coisas escolhidas. Sim. Você pode reclamar das ausências, mas acho que das presenças, as reclamações, se elas vierem, serão muito reduzidas. O que tinha de importante eu coloquei ali. Agora, claro, é uma amostragem. Sim. Não é a literatura do Rio Grande do Norte por inteiro. Né? E nem eu disse quem não entrava, nem por que não entrava. E também há um outro dado. Eu trabalhei por esse lado, tá entendendo? Quer dizer, uma antologia, no caso, como essa obra que você fez, reunindo 70 verbetes que não estão escritos, né? Falados estão no vídeo, né? Vão estar no YouTube, né? Os 70 de uma vez. Sim. E permanentemente. Tá. Agora, com aquela possibilidade, você pode fazer outro verbete, sim, pode refazer, atualizar. Porque o plano virtual permite isso. Né? Eu queria, inclusive, dar aqui uma informação, já me intrometendo, mas, assim, esse projeto, ele ao mesmo tempo ele é tão simples e tão interessante, que a própria empresa que foi contratada para desenvolver a plataforma de busca e tudo, que é a Lunautas, foi super parceiro nossa, resolveu apoiar o projeto e a gente não tem mais data para sair do ar nem para
acrescentar. Agora será ad eterno, será imortal. Virou nosso apoiador oficial. Você é uma estrela. E outra coisa- Acabou comprando a ideia. A sacada desse livro importante é que tem a versão simultânea em Libra. Sim. Quer dizer, Agora, Silvinha, trabalhando quem na é que acessibilidade. está com a gente? Dê uma chance pro povo falar aí, irmão. Não, mas eu estou aqui mais de apoio. Quem é que está com a gente aí? Então, quando a gente pensou no projeto, a gente pensou no papel, porque era o último dia de inscrever na lei, né? E a gente pensou, aprovou e depois foi descobrir como é que ia de fato conseguir realizar, né? Então, assim, houve alguns gargalos, poderia ter sido melhor assim, poderia ter sido melhor assado, mas não havia tempo. Amanheci com a ideia na cabeça, inscrevi e deu certo. E então nós tivemos parceiros importantes, a Suporte Áudio e Vídeo, que veio aqui gravar as manhãs todas, né? E fazer a edição para poder colocar sincronizar a apresentação de Cerejo com a apresentação em Libras, que foi Tiago, quem nos ajudou com isso. Aliás, Rodrigo. Que é do Rodrigo núcleo da Cavalcante, universidade. que é do né? núcleo da UFRN, né? Rodrigo Cavalcante, que foi o nosso intérprete para todos os vídeos. E aí tinha um processo interessante, porque assim, precisava Cerejo gravar, Tiago primeiro ouvir, para depois gravar, porque nem todas nem tudo que a pessoa vai falando simultaneamente é fácil traduzir. Não é. Sobretudo nomes próprios, metáforas, né? certas coisas. Algumas coisas que em Libras ele precisava solucionar. Precisa pensar. Pensar para solucionar. Então tinha esse delay de fazer uma gravação de uma série no bloco. Quer dizer, é uma tradução, né, Cerejo? A Libras é uma tradução, quer dizer que exige de quem traduz em determinado momento, até a liberdade poética. Quando você trabalhava com a metáfora, ou porque você dizia essa metáfora, porque você citava do autor, Não pode ser literal. Ele tinha um problema dele, né? De como transmitir Não isso. pode ser literal. Por exemplo, uma coisa curiosa, a gente sabe que poucos escritores no Brasil têm um nome próprio em Libras. Sim. Cascudo tem um nome próprio, é um sinal que mistura a letra C com um toque na cabeça, de Cascudo. Machado de Assis já tem também um nome próprio que de alguma maneira assim, remete ao bigode, né? Mas nem todos os... Qual é a sua, Cerejo? Cerejo não tem. Agora, quem precisa batizá-lo é um surdo. Não pode ser a gente a criar. Então, assim, tem que ser o sinal próprio de cada... E vocês aprenderam isso durante esse E processo? a gente descobriu isso nesse processo. E eu fiquei vendo aqui algumas vezes a gravação, eu ficava perturbado com aquilo. Não conseguia entender, mas ele, numa agilidade, ele tinha um domínio. Elegância. Mas antes ele ouvia. Né? Algum gargalo ele resolvia, jovem, pilha nova no juízo, né? Sim, agilidade ele saía digital. fácil, ele saía fácil. Mas eu notava o cuidado dele de ouvir primeiro, era o método, né? Ouvia primeiro, às vezes ele ouvia mais de uma vez. Claro. Ele resolvia mentalmente, porque era improvisado também, ele também não lia, Não tinha como ler. nem anotava nada, né? Ele também memorizava a solução que ele encontrava. Claro. Para naquela hora da fala ele entrar com a solução. E agora, há uma coisa que eu acho que Silvia tem razão. É tão simples que não parece simples. Não, mas o simples você, é difícil. Você quando acessar, O simples você vai É trabalhoso, mas mas você a quando ideia é simples. acessar, você vai ver que é... Não, mas o desafio de... Eu corrijo mas datas, a hora... Não, mas eu o paro. desafio de fazer o simples, né? Fazer o simples não é fácil. Não. Né? Já dizia o professor Cassiano Arruda, né? Exatamente. Difícil é ser simples, né? Agora, Exatamente. qual é o que eu não regravava, a não ser Sim. quando eu tinha erro Crasso de mesmo, dados. assim. Pode ser, eu deixava como estava. Você vai ver que ele é coloquial, ele é uma conversa. Sim. Agora, na verdade eu tive um pouco de dificuldade. Embora eu tenha sido professor há 32 anos, eu não tinha aquela... No começo eu não tinha aquela facilidade. Depois a coisa vai azeitando, né? Para ficar mais coloquial, mais uma conversa. Mas talvez essa coloquialidade viesse exatamente porque não tem o tom professoral. É por isso, eu acho que jornalista não tem, né? Nós Sim. não temos isso. Mas isso facilita também para traduzir, né? A sua capacidade de síntese ser muito, muito competente nessa coisa do jogo da síntese. Eu tenho uma coisa em meu favor. Eu faço a coluna há 42 anos simétrica. Sim. Ou seja, ela tem sempre o mesmo Ela tamanho. tem 6 parágrafos de 5 linhas. Que lá sai 7, 6 Sim. lá, né? Na crônica tem 8 notas absolutamente iguais e 3 de camarim absolutamente iguais. Sim. Eu fiz isso para mandar a coluna de longe. Sim.
E foi muito útil quando eu bolei essa solução, porque quando eu passei a escrever e mandar por fax para Mossoró, na Gazeta, eu mandava quando entrava perfeito. Sim. Agora, quando eu escrevi de Paris, já 2 vezes que eu escrevi de Paris, eu escrevi de São Paulo, Rio, é a mesma coisa. Sim. Eu sei os toques que eu preciso chegar na tribuna. Ela chega perfeita e entra. Quer dizer, e o próprio cérebro vai acostumando com aquele tamanho. Vai. E quando eu vou escrevendo, eu sei que vai sobrar. Quer dizer, aquela coisa... E você tem que ter uma coisa interessante, você tem que ter um universo de sinônimos Claro. para solucionar o problema do E tamanho. reduzir. Né? Como eu fui titulista, 10, 12 anos titulista, primeiro como subeditor e depois como editor-geral, então eu tinha aquela história, 24 toques. aquela história que se dizia, né? Fusca atropela e mata. Sim. Era 3 de 12. Exatamente. Aquela, você de uma tripla era Fusca, atropela e mata. No Então exercício, dava né? numa coluna convencional do jornal. Sim. Então isso ajudou nessa síntese, você tem razão. Claro. Eu escrevo com uma certa síntese. Hoje eu sou escrevo- palavroso conversando, Sim. eu Mas... sou paurador, né, como se dizia antigamente, conversador, falastrão, mas escrevendo eu sou muito disciplinado. Hoje quando o meu texto, o parágrafo passa de 5, já começa a incomodar. Começa. Né? O olho, é como a gente escreve, na verdade, com o olho. Você sabe né? que uma coisa que me emocionou foi Ana Paula, filha de Cadengue. Ana Paula Cadengue, jornalista. Fizeram a homenagem aos professores na solenidade de conclusão do curso. Tá muito tempo. E cada aluno imitou um professor, levou uma coisa que a plateia, sem dizer, identificasse. Sim. E eu fiquei muito feliz, porque no meu caso foi a Ana Paula, que chegou diante da turma toda, de alguns pais, algumas mães, e disse uma frase que todos olharam para mim. Na dúvida, pelo amor de Deus, ponto. Porque eu tinha horror a frase longa intercalada entre vírgulas. Perfeito. Que não funciona. Você vai retardando a conclusão, o raciocínio do... E eu disse, na dúvida, pelo amor de Deus, ponto. Vou aproveitar a promoção. Ciro. Aí, todo mundo me identificou. Claro. A minha neurose. Aproveitar a A minha promoção. neurose. Por que há tanto medo das pessoas de usarem o ponto? Eu não sei. Nem dói, É né? quem me salva. É quem me salva. Tá entendendo? É quem Encerra me o salva. pensamento. Eu só notei que o ponto... Agora é engraçado. Por que eu trabalhei um pouco isso? Porque eu em 1996 deixei de fumar. Fumava 2 carteiras por dia. Olha, você não sabe o que você dá a ponto e não acender, ou se já tiver aceso, não dá uma tragada. Eu rodava em torno do birô como Um peru. um cachorro doido. Cachorro louco. Salivando. Com hidrofobia. Porque, e aí? E aquela tragada do intervalo para abrir o novo Pra parágrafo? respirar. Né? Então tudo isso foi construído, essa minha... Sim. Né? É uma maluquice, mas é uma maluquice que não faz mal a ninguém. Agora eu tenho disciplina. Claro. Ninguém abre a tribuna. Se você abrir a tribuna e não me encontrar, eu não me perdoaria. Interessa se eu tenho um leitor, 1 milhão. Tem que estar lá na terceira página, na coluna, no tamanho que é para ser, nem uma palavra a mais, nem uma a menos. É ali. Então eu sou disciplinado. Quer dizer, é o compromisso do jornalismo, É. né? Porque Sou disciplinado. Porque- E outra coisa, jornalista que não tem disciplina não vai. não vai. Né? E a outra coisa, Colunista, então, não, e a grande matéria que não sai, não serve, né? conta uma história que Alberto Dino, não sei se era Alberto Dino, já não me lembro mais, ou se era Luiz Lobo, quando era editor da Tribuna da Imprensa, o colunista não mandou a coluna. No dia seguinte saiu a coluna, toda em branco, e no meio escrito, a coluna deixa de sair, porque o colunista foi tomar banho demais e não mandou a coluna. Ponto. Nada mais Ah, disso, na nem lhe página. foi perguntado. Tá entendendo? Não pode. Perfeito. Né? Não importa se você Quem não tem C não faz contrato com P. Você não pode, você tem muito ou muito pouco leitor. O leitor Tem tem que compromisso. encontrar você tem um encontro marcado. Né? O nosso encontro marcado de hoje, Silvinha, quem é que está nos assistindo aí? Diga aí o nome do povo. Ah, tá. Dr. Herbert Spencer. Ah, ministro, François Weigel. Doutora audiência Joventina, internacional. François é internacional. É. né? Professora doutora Morando no Joventina. Arlindo Bezerra, que é nossa Presidente do Instituto Histórico. segurança financeira do nosso Oba. contrato. Professor Marco Aurélio, que foi quem fez nossa primeira live, professor de Eita. literatura lá do Colégio SEI, falou sobre modernismo. Enfim, temos algumas pessoas aqui já mandando abraços. Silvinha, diga o nome do povo, porque se a gente não mandar alô pro Eu povo, faço esse povo não dá cabimento a gente, não. Você sabe que foi um Ah, e sopro. tem a família também, né? Tem um É claro, sopro né, de Paulo? Tem a Fátima, a Cláudia. Tem um sopro de vida dessa coisa do. Porque eu sou um dinossauro. Tenho pouco 72 anos. Né? Sim. Com a dificuldade enorme de acreditar em tecnologia. Eu desconfio da Assis tecnologia. Câmara.
deitado. Assis Campos está em Paris, não é? Já chegou. Já chegou. Grande Já figura, arrivou. viu? Grande figura, eu gosto muito dele. Carta para 2. Um homem de fé cristã, né? Se você precisar indicar alguém de fé cristã sólida, você está diante de Assis Campos, não tem dúvida nenhuma. E de boa formação intelectual, autor na França, né? Foi secretário de administração. E bom, bem-humorado. Menino! De bem com a vida, Menino! de bem com a vida. Então é o seguinte, eu sou um dinossauro. Você imagine o que é você estar quieto no canto. E a pessoa diz, olha, o projeto é assim, Silvinha, vai ser assim, assim, assim. Tanto, 70... Eu não trabalho com segundos. Sim, mas Eu você não tenho essa trabalha, experiência. mas você trabalha com texto que redunda em tempo. Sim. Quer dizer, se a unidade que você trabalhava não era tempo, segundo o tempo falado, mas era tempo de palavra, que o tempo da palavra você tem. Foi a corda que restava para não morrer no naufrágio. Foi essa disciplina, porque na verdade eu sou um dinossauro, né? E tem uma vantagem. Cereja, você pensa que é um dinossauro. Sou um dinossauro, Não, mas olha, eu acho ótimo. Cereja, você é um Monza, 79. Olha, você sabe. Um amigo meu diz a mim, Cereja, você é o último, eu pensava que você era o último cronista lírico do Rio Grande do Norte. Depois verifiquei que você era do Brasil. Cheguei à conclusão que você é o último do mundo. Sim. Porque caiu na inutilidade. O lirismo não serve para nada. Cereja não paga. Olha, não ajuda a pagar Não imposto de diga. renda. Não ajuda diga você isso. a fazer PVA. Não do diga carro, isso. nada. Então eu sou um dinossauro. O problema é que eu não tenho pressa de deixar de ser. Eu não tenho mais por que não ser dinossauro. Peraí. Que é isso? Heraldo Palmeira tá dizendo que o som da gente tá baixo. Eu não tenho Chega, som Silvio, nenhum. bota o bicho mais pra cá. Pronto, a gente tem que falar um pouquinho mais alto. Tá entendendo? Pronto, Heraldo Pereira. Pronto. Heraldo Palmeira tá dizendo que acredita no seu lirismo. Não, Que sem seu lirismo ele não suporta a vida. talvez ele tenha uma alma também inútil, uma vadia como a minha. Porque o jeito tem alma vadia, ele é lírico. E agora você vai poder ocupar um espaço que está vazio, que é o espaço de Domênico De Masi. É. Que é o espaço do ócio. Você viu a entrevista que nós fomos fazer numa rádio local em que a pessoa queria que eu dissesse quem era Nino. Não. Nino, Você a viu propósito, aperreio. Nino, a propósito, entrou na sua antologia ou não? Ou você. Não entrou. Não. Agora, Nino esgotou. Foi. Um campeão de audiência. Quer dizer, é impressionante. E é uma antologia de registros feitos ao longo de uma traição sua e combinada com o Silvio. Porque chegou aqui o livro pronto. Não, A única coisa que eu fiz foi eliminar umas 40, porque eram ruins demais, as 40 frases. Mas já estava pronto, diagramado. Né? E era Mas uma antologia. eu acho né? isso, que a minha grande experiência foi essa, foi poder dar uma utilidade àquilo que eu fiz, passei a vida inteira. Se o primeiro livro é de 66, eu tenho mais de 60 anos juntando o livro do Rio Grande do Norte. Eu sempre apostei no autor local. Pronto. Que a universidade não queria, naquele momento, a universidade Ninguém queria queria saber. Era Gramsci, era isso, era aquilo, ninguém queria saber. Zé Buchudo do Alecrim não tinha nada. Era. Cascudinho do Alecrim teria Eu chance insistindo, escrevendo sobre os cabarés. Nenhuma. Eu insistindo que havia uma literatura local. Claro, tem muito joio, tem. Isso aí você tem razão. Né? Mas a nobreza do trigo só existe porque existe o joio. E não é da quantidade que nasce a qualidade, né? Então há muita coisa interessante. E eu fui juntando isso, né? No começo eu também juntava muito joio. Depois O olho foi. começou a faltar espaço, eu digo, bem, como eu tenho que me desfazer, eu vou desfazer um pouco do joio. Sim. Mas aqui lá ainda guardei alguns estupícios. Para poder servir para balizar. Fazer um molho madeira, né? Exatamente. A propósito, você tem uma biblioteca que é uma biblioteca hoje, vamos dizer, bem recheada. Né? E a pergunta que não quer calar, e como repórter eu tenho que fazê-la, apesar de não gostar de números, sei que você também não gosta muito de falar. Quantos habitantes existem aqui nesta sua biblioteca? Uma pessoa que esteve aqui calculou na época, já disse que que tem muito mais para poder me denunciar, né? Calculou aí 12, 13 mil volumes. Ela é centrada praticamente na literatura brasileira, impressionista, os velhos escritos impressionistas, os grandes escritores, de outro lado, centrada nessa questão da identidade brasileira, tem esse núcleo de modernismo que eu acho que é muito bom. Eu digo sempre que foram feitas algumas matérias sobre essa biblioteca, mas ninguém fez ainda a matéria. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, o que eu tenho de revistas originais completas, eu tenho a revista do Brasil, os 116 números, entre 1916 e 1926. Ninguém tem isso completo no Rio Grande do Norte. Eu tenho completo, por exemplo, a revista Verde. Eu tenho completo a revista do livro
Eu tenho completa a revista Literatura de Mário de Andrade, enfim, Ô, as revistas Cerejo, modernistas. Meu núcleo de modernismo que eu consegui reunir, que hoje eu não conseguiria, porque houve até de forma um pouco desonesta, uma supervalorização ano passado por conta do no centenário. centenário. Aí, pra você ter uma ideia, um louco, eu xerografei isso e guardei. Um louco anunciou uma edição em couro pleno, encadenada em couro pleno, com preservação das capas e sem corte das fímbrias. Uma encadenação perfeita. Sim. Com autógrafo de Mário de Andrade de Macunaíma, da edição Eugênio Cúpulo, de 28, que é a edição Príncipes. Você comprou? Não, eu já tinha. Ele anunciou por 26 mil. É especulativo. Não tem como justificar que esse livro possa valer 26 mil. Você sabe quanto é que custa Cinza das Horas? 5, 6 mil reais. Cerejo, em algum momento. Tanto que eu não fiz bandeira. Quando eu terminei Mário, eu estava meio esgotado, dando um grande esforço de terminar Mário, e terminei, eu tenho Mário em edições originais e nas edições, todas as edições subsequentes. Eu não fiz bandeira, que é uma grande frustração, porque eu leio bandeira quase que diariamente. Cerejo, você já pensou em algum momento que essa sua mania de possuir esses livros aí não é uma doença semelhante àqueles acumuladores que aparecem na televisão? Eu acho. Apenas organizado em instante, mas é a mesma coisa. Uma vez, Silvinha é muito preocupada com isso. Fala, para o que eu faço? O que vai ser isso aqui? Eu digo, Silvinha, é o seguinte, você leva para aquele canteiro ali na frente. Passar uma fogueira. Será notícia nacional, um grande happening. Você dando entrevista para todas as... Todo mundo dançando ao redor da fogueira. Dando entrevista para CNN. Batendo tambor. Batendo tambor. Porque eu não sei o que... Essa biblioteca só vale pelo seu conjunto. Se eu quisesse transformar isso aqui num sebo, amanhã, você ia tornar... Não. Aí o Morro Branco seria inabitável. Não, e todos os livros os conjuntos ficariam incompletos. Eu tenho, por exemplo, completo Agripino Grieco. Sim. Como é que eu vou abrir um sebo para vender só um volume? Não pode, não. Para ficar o dente lá? Agora, desses 13 Quando mil... eu passar no volume, eu estou vendo ele Viu o ali. dente. Viu? Banguelinho. Como é que eu faço comigo? Me arredonde para 20, que essa conversa de Tá. 13 não vale Mas nada. desses aí, tá. Essa especulação aí que esse povo está especulando. É isso. Então, De quanto... Você acha que desse seu acervo, Cerejo, quantos livros você leu de cabo a rabo? poucos, se você considerar o volume que está aí. De capa a capa. Mas você vai encontrar muito livro grifado, anotado, muita coisa, né? Eu adoto, em certo sentido, um método de Mário de Andrade, que tinha um exemplar de trabalho. Sim. Então riscava a edição original. Ele riscava. E se só tinha uma edição primeira, ele comprava 2 primeiras edições para riscar. Mas as minhas áreas eu tenho mais ou menos um bom controle, eu acho. Você certamente Modernismo eu tenho um bom Sim. controle, Cascudo eu tenho um bom controle, literatura do Rio Grande do Norte eu tenho um bom controle, Brasil, a partir de Gilberto Freire, Sérgio Buarque, essa coisa toda, eu tenho um bom controle. Agora, isso aqui é uma oficina de trabalho, né? Você não falou no Calafate, né? Sim. Eu sou Um calafato da palavra. a minha infância foi vendo um estaleiro naval, né? Do Calafate. pai Sadoc, do poeta Sadoc, que Lá de foi Macau. o maior marceneiro naval, carpinteiro naval que existiu no Brasil, e olhe lá, em Macau e no Rio Grande do Norte, e talvez no Brasil. Aproveitemos a oportunidade para os que não são macauenses, Cereja de Macau. Um calafate faz o quê mesmo? Ele fecha as brechas entre uma tábua e outra, batendo com a cavilha e o martelo. Daí aquele canto dos calafates, que tem uma canção de Tico da Costa. Que Uma diz... canção metálica dos calafates, calafates. batendo e enfiando a raspa de madeira Para tapar. para deixar ele absolutamente Verdade. vedado. Né? Que há um princípio do calafate muito bom. A gente faz o barco torto. Calafetar, né? A gente faz o barco meio torto para ele andar direito no mar. Silvinha. Chegando gente aqui, Pedro Pereira dizendo que são 2 sábios. Tá pela parte. Tá... Lidiane Neri, Laurita Arruda, os Arrudas estão danados em aqui. passeata. Laurita Arruda, Domício Arruda, Leonardo, Eram todos em professor Leonardo passeata. Arruda, pois é. Paulo Martins, chegando gente aqui. É isso, quer dizer, a ideia, voltando à teologia, a ideia foi fazer uma coisa simples, coloquial, informativa, ela não tem juízo de valor, ela não tem um sentido crítico, isto é bom, isto não é. Isso eu não cometo em nenhum dos 70 verbetes. Eu apresento o que eu acho que é importante, mas ele não se fecha em si mesmo, cada verbete, não. Se amanhã você quiser fazer um verbete maior, ou acrescentar novos verbetes, você acrescenta. Porque o fato de ser virtual permite isso. Claro. É diferente do jornal impresso. Né?
Então, eu acho que pode corrigir omissões, vaidades, feridas, né? E há um. Omissões que massacram o coração do homem. Os caras ficarem de mal de você. Tudo isso Porque escapam. Né? Vamos. Não É tem humano, como. escapa. Até pela premência do tempo, porque você tem um tempo limitado para fazer. Você tem um tempo para pesquisar. Né? Vai que esse livro não estava naquele lugar certo, na hora certa. Vai que ele resolveu brincar com você e se Vai esconder que ele não no merecia. Sim. Né? Mas o autor não acha isso. Né? E há um dado E interessante. poesia, então, é muito difícil. É subjetivo. Olhe, você para ser bom poeta é uma coisa difícil. Se eu fosse bom poeta, eu botar. Cascudo não tem aquela placa, o professor Câmara Cascudo não recebe pela Não manhã. recebe pela manhã. Eu, um grande poeta, minha placa era o seguinte: o professor Vicente Cerejo não recebe hora nenhuma. Porque o jeito que nasce para ser um grande poeta, não tem que Não receber precisa de ninguém. Não precisa de Não precisa ninguém. receber ninguém. Isso, Então, esses- vai acontecer, vai. E pode acontecer. Esse pode. exercício que você fez me lembra muito, Cerejo, uma coleção que foi criada por Caio Graco, da editora, não, Caio Caio Prado, Prado, da editora a Brasiliense. formação Quando econômica teve- do Brasil. E ele cria, quer dizer, a grande contribuição dele, ao que consta, para o mercado editorial foi a coleção Primeiros Passos, que depois foi tocada por Luiz Schwartz e por outros autores. Né? E para mim o que era importante era a parte final do livro, que tinha o para saber mais. Leia isso, leia aquilo, né? Sobre tal tema, fulano fala disso, sobre tal aspecto, Beltrano, né? Eu até pensei num projeto, e se de vez em quando quer mais saber de projeto, tem mais paciência para isso. Mas eu pensei num projeto de certos clássicos nossos, Sim. nós colocássemos numa mesa 3 ou 4 pessoas e uma conversa sobre aquele livro que a gente considerar clássico. Por exemplo, o livro do poema de Jorge Fernandes, né? Hermenegildo, eu também, mais um ou dois que tenham estudado Hermenegildo. Ou então, por exemplo, as crônicas de Ata Diurna, com Raimundo Arraes, aquelas Arraes estudou isso muito bem, está estudando isso muito bem. Ou então trazer Edgar Dantas para falar sobre Manuel Dantas, a coluna que Manuel Dantas conservou, de mais de 137 colunas sobre curiosidades da história de Natal que ele escrevia na República e tudo. Daria um projeto interessante, né? Agora, Cerejo, Com um bom mediador. Eu acho que 3 no máximo. Um mediador com 2. João Lavô já, os três de uma só vez, É. né? O Cerejo. E não deu João, né? Não deu. João Geral Vilma Lavô correu já por já. fora. Vilma correu por fora. O Cerejo, falando em livro e nessa infinidade de obras que você tem aqui, se fosse lhe dado o condão de dizer, Cerejo, a partir de hoje, você só tem o direito de levar 5 livros para uma ilha deserta. Quem ia com você? Olha, eu levaria o dicionário de folclore de Cascudo, eu levaria a poesia completa de Bandeira, a poesia completa de Drummond, a poesia completa de João Cabral de Melo Neto e do Macunaíma. Macunaíma. O resto, tchau. É. Pode ir. Eu tenho uma certa paixão por Amar Verbo Intransitivo de Maria Andrade. Maria Andrade. Que, aliás, ele, quando publica ainda vivo, em 42, 43, numa editora americana, a editora prefere botar o nome da governanta. E governanta em alemão é Fraulein. Fraulein. E sai nos Estados Unidos com o nome de Fraulein. Mas o título original é Amar Verbo Intransitivo, e o grande título não é nenhum nem outro. É o livro, é o filme de Escorel, Lição de Amor. Por quê? Porque Mariano Esteta e um velho da aristocracia do café de São Paulo, ele preocupado com a masculinidade do filho, para que ele não trastejasse, não tivesse dúvidas quanto à estética do desejo sexual, ele contrata uma governanta, que a pretexto de ensinar lições, na verdade vai sensibilizá-lo Vai ensiná-la anatomia. anatomia. Comunismo. E as cenas muito Escandalice. Eu acho que eu traía você, eu botava o sexto. Levava embaixo da reler de mão. vez em quando Amar Verbo Intransitivo pela delicadeza. Mariano Esteta de tal ordem que ele achava que até o amor devia ser ensinado. Sim. Agora, Cerejo. Talvez não existisse tanta violência contra a mulher. Não. Talvez não Se existisse. todos fossem Mários. É. Agora, quando chegasse Chico Embora Mário Antônio. não fosse. Agora, quando chegasse Chico Antônio. Embora Mário não Chegasse fosse. Chico Antônio com aquele gansar dele, era um perigo. Não, e ele teve realmente houve um encantamento ali.
Ele tentou levar Chico Antônio para São Paulo. Mas Chico Antônio não era passarinho de gaiola, não. Não, Chico Antônio Era um pássaro livre. é. Cerejo. Que aliás tem uma despedida bonita, né? Sim. Mas nada se emociona quando vai se despedir na última tarde, ele estava esperando já o trem para ir para Recife, o trem que ele queria conhecer, Acesso Ferreira. E por isso ia a Recife. A despedida de Chico Antônio é belíssima. Adeus sala, adeus cadeira, adeus tinta de escrever. Adeus sala, adeus cadeira, adeus piano de tocar, adeus tinta de escrever. E mais resiste aquilo no Turista Aprendiz com um instante de... Né? E era, Que, aliás, a mais a perfeita Casa tradução Grande, do que era o trabalho E a dele. Casa Grande do Engenho Bom Jardim não tinha piano. O velho do Bom Jardim, o senhor de Engenho, amigo do pai de Lalinha, mulher de Genibaldo, na academia, ele telefona, manda pedir ao pai de Lalinha que empreste o piano. Preste o piano. E você vê que tem uma cena imagina a cena cinematográfica, um piano, Chegando um ali. carro de boi gemendo no canavial, trazendo um piano distante. E o piano ali ouvindo, silente. E é instalado na sala da Casa Grande do Bom Jardim para Cascudo, para Mário traduzir, escrever. não tinha gravador, né? Ele Tinha que- primeiro anotava a letra, depois botava o Chico Antônio para cantar e ele Ia fazendo registrando no pentagrama. Sim, Ele viajava com aqueles cadernos de pentagrama de né? música. De música. Mas Agora, aí esquecemos o projeto de Silvinha. agora, Cerejo, se lhe restasse apenas o suficiente para comprar um livro ou um prato de comida, quem é que ia morrer de fome? Eu sou um gordo. Você quer me deixar numa situação dessa? Você quer ser cretina? Você também. Meu direito é de A perguntar. fome Eu vim aqui para a perguntar. fome é terrível, né? Eu não sei, eu ficaria numa dúvida. Quer dizer, eu sei que o bom texto alimenta até certo ponto, né? Mas Eu sou macauense, você imagina um cozido de peixe, hein? Com o pirão mexido escaldarel. na hora. Escaldarel. Com o pirão mexido na hora. Né? Maria, um arrozinho de coco. Hein, Cerejo? Você ia no peixe? Eu acho O que livro ficava para Eu acho depois? que ia no peixe. Depois eu encontraria um contador de histórias que contasse histórias a mim, né? Pra me fazer dormir. Quem está com a gente, Silvinha, aí? Tem alguém vendo? Eu acho que tem ninguém vendo a gente não, se nessa hora. Tem. Michelíssima, dizendo que é confrade e conterrânea de Cerejo e colega de pós sua, Michele. É da academia de Pedro Macau. Pereira tá só Isso. falando aqui. Que é que Pedro Pereira é distante, tá pela paz, tá pela paz. Disse que você foi o primeiro jornalista que entrevistou Foi. a ele. Tá vendo? Disse que tá ficando milionário de cultura só de ouvir vocês dois. Ave Maria. Dado com imposto de renda. A Dado tá doido pra isso pegar aí. milionário. Mas acho que é uma experiência muito interessante. Claro que vai ter as críticas, as ausências, os resmungos, os muxoxos, né? O dar de ombros, né? Os meneios de cabeça. Tudo isso pode acontecer. Mas eu acho que. Não pode também acontecer nada, Cerejo. Né? Mas é uma, Inclusive prestação, nada. é uma prestação de informação. Na verdade, a antologia virtual é um conjunto de informações. Sim. Agora, claro, na hora que você vai fazer uma seleção, você inclui, você exclui. Claro. Como é que eu podia? Eu não podia. Eram 70 verbetes. Eu ainda fiz a mágica de agrupar, Sim. Mas você fez aquilo que. agrupando tematicamente, Mas- porque se fosse 70 autores, a exclusão seria muito maior. maior. Eu citei mais de 200, né? Você fez um truque aí. Você deu um drible em Silvinha. Mas de informação. Se Claro. você quer ler aquilo com aquele título, você vai lá procurar o livro e vai ler. Muita coisa está sendo acreditada, na verdade editou alguns clássicos. Sim, O Sempre Vermelho editou muita coisa. sim. Mas Então- certamente alguns autores ressurgiram ali, né? Das cinzas praticamente, porque como já falamos aqui, os Nós livros temos esgotados coisas- e tal, nomes que vão ficando para trás. Nós temos coisas na literatura biográfica interessantíssimas. Por exemplo, a Tarsila Alecrim, um proustiano que foi do Proust Club de Paris. Sim. Você só entra por convite. Ele fundou o Proust Club no Brasil, e o livro mais proustiano dele é exatamente Província Submersa, que é sobre a infância dele em Macaíba, mas ele chegou ao Proust Club em Paris, que você só entra por convite. Você, no Rio Grande do Norte, tem duas figuras da coleção de viagem da brasiliana, que é jogador da Câmara com a Europa, França e Bahia, que é a viagem dele à Finlândia, ele passou 6 meses, e Garibaldi Dantas com viagem ao Oriente. Quer dizer, Você tem o povo coisas... aqui não sabe. Não sabe. Agora, o que acontecia daquela história de que esse desconhecimento dessa produção do Rio Grande do Norte, Cerejo, onde é que está a raiz desse problema?
Eu acho que está no... Olha, É porque a gente tem vergonha do povo da gente. Não, a gente vende mal. Nós não vendemos bem nem o melhor produto, que é cascudo. Eu vou lhe dar um problema flagrante. A escola doméstica foi criada há mais de 100 anos por Henrique Castiano. Ora, quando as mulheres resolveram ter curso superior e ter uma vida profissional independente, o que cabia à escola, já que o curso doméstico já não atendia as expectativas da mulher? Era ter criado uma graduação de gastronomia e depois, como tem em São Paulo, inclusive pós-graduação, o grande trabalho que faz o SESC e Senac em São Paulo, com livros e mais livros publicados, não. Insistiu no curso doméstico. Se tem feito uma graduação de gastronomia para produzir mão de obra para o turismo e pós-graduação em gastronomia, como tem em São Paulo, sim, você teria dado vida ao curso. E de produzir comida nossa. Aqui. Na terra do autor da História da Alimentação no Brasil, que é a única até hoje. Ninguém nunca ousou escrever outra história. Quer dizer, você tem um Mas marketing... ninguém ousou escrever outra história a propósito, Cerejo. Porque esse é um tema sem futuro? Não, é porque é um tema que dá muito trabalho. Foi a África, estudar a raiz da cozinha brasileira. Como é que você tem o autor da história da cozinha brasileira, da alimentação no Brasil aqui, e você não consegue fazer uma graduação nessa área para estudar a cozinha brasileira? Só o livro dele já dá um bocado de coisa. Já justificava. Aí insistindo no curso doméstico, não funcionou. Quer dizer, a escola hoje tem um certo vigor porque tem um colégio Henrique Castiano, não pelo curso doméstico. O curso doméstico não existe mais. Quem segura, inclusive é misto. E nisso, Dona Noite foi boa gestora. Ela não foi boa gestora no passo seguinte, ela foi conservadora e não percebeu que a gastronomia era o futuro. Era o futuro. Numa cidade dessa que é um ponto turístico, que tem centenas de restaurantes. E que precisa de então, gente nós que cozinha. perdemos algumas guerras. Para você ter uma ideia, por exemplo, outra que eu digo sempre, mesmo as coisas novas, Roberto Silva escreveu a biografia de meu irmão, 700 páginas, que foi paga. A assessora cultural da Embaixada da França na Itália, a Embaixada da França em Brasília, quando viu o livro, bancou sem que ele pedisse. Não, está lá na capa, o patrocínio da... Porque é mais completa, porque entra com a parte do Brasil que as outras não têm, do que as 3 biografias de Mermóis da França. Roberto está nos vendo aí. Ele descobre, por exemplo, que Mermóis faz o testamento de Natal. Quem sabe disso? Vai sair agora a tradução em francês. Persone. Vai sair a tradução em Paris da biografia. A pesquisa de Manuel Sim, mas o professor Roberto, com a obra dessa profundidade, passa incólume pelas ruas da cidade. Claro. Agora, se estivesse na Bahia, o cara dizia assim, fulano ali, o maior escritor do mundo. Lembre-se da frase de Cascudo, Natal não consagra, nem desconsagra ninguém. O que Cascudo fez foi para o mundo. Cascudo esteve das grandes coleções, na Brasiliana, na coleção do Documento Brasileiro, coleção Espírito do Tempo, na AGI, todas as grandes editoras. E por que o natalense fica procurando defeito em Cascudo? Porque ele não tem o que fazer. E se Cascudo vivesse do tempo da internet? Claro que Cascudo, porque Cascudo cometeu um erro na história do Ateneu, porque Cascudo cometeu... Sim, com a obra de polígrafo, de polímata que ele tem, vasta, daquele tamanho, claro que pode ter algum erro. Agora, eu duvido que se tenha tão cedo, né, uma produção intelectual com a vastidão e a consistência da produção de Cascudo. Não seria os temas que ele trabalha, não? Seria que não consagra nem desconsagra? Quando nós, comunicadores, não sabíamos o que era comunicação gestual, não havia nem livro no Brasil, a comunicação mnemônica, ele escreve a história dos nossos gestos. Sim. A capa do livro é o capa do livro. Como é que você... E essa cidade desconhece isso. Nós vendemos mal o Cascudo. Ô Cerejo, mas não é porque... Você sabe como é que a fundação, o Instituto Ludovico sobrevive? Sim. Com a Igreja Autorais da Global, que foi o contrato que ele fez, que era a obra fundamental, e porque aquele terreno de lado é alugado à Assembleia para o estacionamento. Agora, é assim que vive. O Estado, pergunta como é que o Estado faz, a Prefeitura, o Estado, pergunta o que é que se faz em favor do Instituto Joaquim Nabuco. Agora você chega em Recife, o Instituto Joaquim Nabuco é órgão especial do Ministério da Educação.
órgão especial do Ministério da Educação. Mas nós tivemos tantos potiguares, Cerejo, ocupando cargos de envergadura na República. Tivemos. Por quê? Pois é, Isso não tivemos. acontece? Será que é aquela história que... Nós- E eu não sei se é verdade, aí você pode me confirmar ou não. Eu vi uma história que no tempo que os bichos falavam, né, Cascudo se encontra com Mário de Andrade e mostra um livro erudito sobre os franceses e Mário diz, Cascudinho, vai estudar ali Não é bem o povo assim. do Alecrim, o povo da Só uma Iboca. carta que Cascudo, quando publicou o Conde D, para poder entrar na Brasiliana, que era a consagração maior, depois ele faz a segunda biografia, que é o Marquês de Olinda e seu tempo, Cascudo faz uma carta e diz, Cascudinho, abandona essas patriotadas, abre a sua porta e veja o que passa na rua e tal. Porque Cascudo, na verdade, só se revela folclorista, estudioso da cultura popular, em 39, Sim, que é quando ele lança Vaqueiros e Cantadores. depois De do encontro com o 21. Mário. De 21 a 38, Cascudo não é um estudioso da cultura É um popular. crítico literário. é Tenta fazer coisas importantes, então, mas é essa patriotada que Mário reclama. Sim. E nesse sentido, Mário estava certo. Né? Mário estava certo. Cascudo, ele viu em Cascudo a pessoa para fazer isso. E então, quando Cascudo publica em 39 Vaqueiros e Cantadores, é que se lança nacionalmente, porque antes, o que Cascudo era? Era um monarquista. Sim. A biografia do Marquês de Olinda e seu tempo, a biografia do Conde D, a biografia do... Não era brasileiro. E com encantamentos estranhos. Cascudo escreveu uma biografia sobre o Alto do Paraguai, que era um terrível, né? É Não chegando no inexplicável. tempo, minha gente. É inexplicável. Quem é que tá com a gente aí, Silvina? Tem gente acordada? Tem. Os nossos velhos, os nossos poucos, a nossa pequena legião. É com ela que lutaremos. Isso. Mas foi subindo aqui, eu já perdi de vista alguns nomes. Veja aí, volta Mas aí. diga aí, Silvia, quando encerre você contando, dizendo como é que entra, o acesso. Já tá na hora, né? Dê a parte de Vamos serviço. fazer o comercial aí. Silvinho, Ah, comercial, por A favor. parte de serviço. Antes que o Instagram nos corte, né? Agradecer aqui muito ao professor Ciro, que veio gentilmente fazer esse bate-papo aqui com a gente. Agradecer a Cerejo, porque teve um trabalho escravo de gravar 70 e tantos vídeos. A Ele partir de gosta, hoje, ele gosta, ele gosta de você. Vou voltar aqui para mim, para dizer a vocês que é isso, está lançado oficialmente a Antologia Virtual do RN. Na verdade, já está no ar o site desde cedo, né? Desde últimos dias, porque a gente estava já em testes e tudo mais. Então vocês podem entrar no www.antologiavirtualdorn.com.br. Lá você vai ver, muito fácil a plataforma de busca, você pode simplesmente rolar a página e ver tudo que tem lá, ou você pode procurar por autor ou por título de alguma obra que lhe interessa. E aí você vai ver simultaneamente a apresentação do professor Cerejo e a tradução em Libras de Rodrigo, e um projeto que a gente aprovou, sem esquecer de agradecer, né, a Comissão da Lei Jaime Maranhão, que nos acolheu e aprovou nosso projeto, né, a Prefeitura do Natal, Unimed Natal e Colégio SEI, que são nossos patrocinadores, os nossos parceiros Lunautas e Suporte Áudio e Vídeo. É isso, minha gente. Muito obrigada. A live vai ficar disponível aqui no Instagram e também fica arquivada lá no site, lá na própria Antologia Virtual. Vocês também vão ter uma área de extras, onde estão todas as lives que foram preparatórias desse lançamento, as 12 lives, incluindo essa de hoje, e vai estar logo em breve também disponível. Obrigada e até outro dia. E eu entro de férias.